Bom, pessoal, esse é um vídeo com a solução do seguinte exercício. Eu quero mostrar que se um grupo finito G tem um único subgrupo H de uma certa ordem, então esse subgrupo é obrigatoriamente um subgrupo normal. O que eu preciso fazer para mostrar que H é um subgrupo normal? Eu precisaria mostrar que XH é igual a HX para qualquer X que eu pego no grupo G. Ou, de forma equivalente, a gente pode usar o exercício anterior e mostrar o quê? Que x a menos 1 HX é igual a H para todo X pertencente ao conjunto G. Então eu vou demonstrar essa propriedade mostrando que vale essa igualdade aqui. Vamos mostrar que x a menos 1 HX é igual ao H para todo X que eu pego no grupo G. E aí, usando o exercício anterior, significa que esse grupo H é normal. Então, seja G um grupo finito e H o único subgrupo de G, tal que a ordem de H vale um certo número K. Então, eu quero mostrar que esse subgrupo H é um subgrupo normal. Dado X pertencente a G, mostremos que o conjunto x a menos 1 HX, que é formado por todos os elementos na forma x a menos 1 Hzinho X, onde esse Hzinho pertence ao conjunto H, vamos mostrar que isso aqui é, de novo, um subgrupo de G. Porque aí o que eu vou fazer? Eu vou mostrar que isso é um subgrupo de G. Esse subgrupo vai ter a mesma ordem que o grupo H, logo ele vai ter que ser obrigatoriamente igual a H. Então, se eu conseguir mostrar que, independente do X, esse conjunto aqui é sempre um subgrupo, como ele vai ter a mesma ordem que o grupo H, ele vai ter que ser igual ao H, porque a gente está supondo que existe um único subgrupo que tem essa ordem K. E esse subgrupo, ele vai ter a mesma ordem que o grupo H. Então, primeiro, vamos mostrar que esse conjunto é de novo um subgrupo de G. Para mostrar que ele é um subgrupo, o que eu tenho que mostrar? Preciso mostrar que o XHX é diferente de vazio e que se eu pego dois elementos Y e Z nesse conjunto, então o inverso de Y também pertence a esse conjunto e que o Y operado com Z também pertence a esse conjunto. Então primeiro vamos justificar por que esse conjunto é não vazio. E a gente sempre vai tentar justificar que um conjunto é não vazio quando eu quero verificar que é um subgrupo, checando se o elemento neutro pertence a esse conjunto ou não. Então, como H é subgrupo de G, então o elemento neutro de G pertence ao conjunto H. Daí, o x a menos 1 operado com E operado com x, isso vai pertencer a esse conjunto x a menos 1 HX. Agora, x a menos 1 operado com o neutro é o próprio x a menos 1, x a menos 1 operado com x é o neutro, ou seja, o neutro realmente pertence a esse conjunto x a menos 1 HX. Isto é, esse conjunto x a menos 1 HX é diferente do conjunto vazio. Agora sejam y e z elementos quaisquer no conjunto x a menos 1 HX. Daí eu posso escrever esse y como sendo x a menos 1 H1x e o z como sendo x a menos 1 H2x com H1 e H2 pertencentes ao conjunto H. Assim, o que vai acontecer se eu olho para o y a menos 1? Y a menos 1 é fazer x a menos 1 H1x, tudo isso a menos 1. Isso daqui eu posso interpretar como sendo o elemento x a menos 1 H a menos 1 operado com x. Inverso num grupo de dois elementos é o inverso do segundo, então é o inverso de x, operado com o inverso do primeiro, que é x a menos 1 H1. Aplica a propriedade do inverso de novo, isso é x a menos 1 H1 a menos 1 x. Agora, como H é subgrupo, o inverso do H1 continua pertencendo ao conjunto H. Logo, isso aqui de novo é escrito como sendo x a menos 1, alguém de H com x, logo isso de fato pertence ao conjunto x a menos 1 HX. Além disso, se eu faço y operado com z, isso fica x a menos 1 H1x, operado com x a menos 1 H2x, mas H é subgrupo, ele é associativo, então eu posso agrupar essa operação desse jeito e escrever x a menos 1 H1x, x a menos 1 H2x. X operado com x a menos 1 é o elemento neutro operado com H1 ou com H2 vai dar sempre o mesmo valor, então posso escrever isso como sendo x a menos 1 H1 H2x. Mas H é subgrupo, esses dois elementos pertencem a H, então o produto deles também pertence ao conjunto H. Logo, esse elemento todo pertence ao x a menos 1 HX. Então, se eu pego dois elementos desse conjunto e opero, o resultado continua nele, e se eu pego um elemento desse conjunto e faço o inverso dele, o resultado continua nesse conjunto. Portanto, x a menos 1 HX é um subgrupo de G. Agora eu preciso mostrar que a ordem desse subgrupo é a mesma coisa que a ordem do subgrupo H. Como é que eu posso fazer isso?
Agora, a função f, que vai de h para o x a menos 1, hx, tal que f aplicado num elemento h é simplesmente x a menos 1, hx, isso aqui é fácil verificar que ele é um homomorfismo de grupos. E mais ainda, f é bijetora, logo, f é na verdade um isomorfismo de grupos. Então significa o quê? Que a quantidade de elementos nesse conjunto é igual à quantidade de elementos nesse conjunto. Daí, a ordem de h é igual à ordem do subgrupo x a menos 1, hx. E isso funciona independente do meu x. Isso é verdade para todo x pertencente ao conjunto G. Mas qual que é a hipótese que a gente está? G tem um único subgrupo para uma certa ordem. Então, existe um único subgrupo H, de modo que a ordem é K. Mas, como H é o único subgrupo de G de ordem K, então x a menos 1 hx tem que ser igual ao conjunto H para qualquer x que eu pego no grupo G. Ou seja, H é um subgrupo normal de G, o que conclui a solução do exercício. Então, se um grupo finito G admite um único subgrupo para uma certa ordem, esse subgrupo é sempre um subgrupo normal.